Fiquei perplexa e até hoje ainda me interrogo sobre o que é que significa este slogan de defender a escola pública. Porque é que a escola pública precisa de ser defendida? De que é que a escola pública precisa de ser defendida? O que é afinal a escola pública? Aquilo que eu penso que é o principal problema hoje, não apenas em Portugal, mas é um problema comum a todas as sociedades modernas ou mesmo em desenvolvimento que aspiram a determinado modelo de desenvolvimento, é o problema do cumprimento da escolaridade obrigatória. A escolaridade obrigatória é, na minha opinião, o pilar em torno do qual se organiza a intervenção do Estado, se organizam as políticas públicas de educação e que dá sentido a todo o funcionamento do sistema educativo. É fácil fazer passar para a comunicação social e fazer passar para a sociedade imagens negativas da escola pública. Associa-se sempre à escola pública, como se não houvesse problemas idênticos, semelhantes, na escola privada, com a diferença da dimensão que tem aquilo que é a oferta pública de educação e aquilo que é a oferta privada de educação. Mas temos de ter consciência de que, para além daquilo que é o enunciado do que entendemos pelas características da escola pública, termos ainda um outro exercício para realizar, que é o exercício de também eliminar os contornos negativos que estão associados à escola pública, àquilo. Porque as famílias muitas vezes queixam-se de que os alunos não estão suficientemente enquadrados, de que as aprendizagens não são suficientemente consistentes. Todos nós certamente estamos lembrados daquela afirmação tão divulgada entre os pais quando dizem: no meu tempo é que se aprendia. Hoje em dia na escola não se aprendem as mesmas coisas. Mal iríamos se na escola do nosso tempo estivéssemos a aprender as mesmas coisas que se aprendiam no passado. Mas a verdade é que a imagem que passa, aquilo que nós ouvimos dizer nos transportes públicos, nos cafés, nas conversas mesmo com os nossos amigos, quando os temos em casa, é esta imagem negativa. Negativa do que é que a escola é capaz de fazer, do que é que os professores, os agentes mais significativos do processo, são capazes de fazer ou não fazem, ou desta apreciação negativa sobre aquilo que não se consegue fazer. O aparecimento de políticas de sentido diverso, que põem em causa aquilo que estava a ser feito, que o fazem sem se fazer a avaliação do que é que estava a ser feito, sem se avaliar o que é que estava a ser feito, porque é que se deve mudar, para que é que se deve mudar, com que sentido é que se deve mudar. E esta sucessão de, tantas vezes, de políticas que são sentidas como contraditórias, trazem particularmente para os profissionais da educação, um sentimento muito forte de insegurança, de incerteza relativamente ao seu lugar, relativamente ao seu papel, relativamente àquilo que se espera deles e delas. Com esta ambição de uma escolaridade básica, alargada, obrigatória para todos os jovens, criámos um problema. Foi criado um problema que é o da sua concretização. Todos os anos se mede a incapacidade de concretizar este princípio. Se mede com a repetência, se mede com o insucesso escolar, se mede com o abandono precoce. E os países, sobretudo com o desenvolvimento de uma política de indicadores por parte de organismos internacionais como a OCDE ou mesmo com organismos transnacionais como a Eurostat, todos os anos os governos, os países se confrontam com a sua imagem, com a impossibilidade, maior ou menor, de cumprir um compromisso social e politicamente assumido, que é
todos os jovens, todas as crianças entram na escola com 6 anos, saem com 15 e têm um diploma de escolaridade básica de 9 anos. Era assim até 2009, agora é até aos 18 anos, portanto muito mais exigente, muito mais difícil. Aliás, ainda não tínhamos cumprido completamente o compromisso dos 9 anos de escolaridade e com os 15 anos de idade todas as nossas crianças, ainda tratávamos e lidávamos com o flagelo do abandono escolar e já estávamos numa fuga para a frente a alargar a escolaridade obrigatória, a propor ao país, a propor às escolas e aos professores que a escolaridade obrigatória, como o problema era pequeno, então acrescentávamos-lhe mais esses anos de escolaridade obrigatória. E o problema só aumentou. Nós estamos, como também já foi referido, estamos com baixíssimas taxas de qualificação de adultos e neste momento, sem quaisquer políticas de segunda oportunidade para os adultos, para a certificação de competências adquiridas em contexto de trabalho e para aumento das suas qualificações escolares e profissionais. Esta é uma fonte de stress enorme e que está a ter, para além de outros fatores, não será o único, mas entre outros fatores, é um fator que, na nossa perspectiva, tem uma influência muito negativa no abandono precoce da profissão, com duas consequências graves na nossa perspectiva. A consequência, por um lado, para as próprias pessoas, que abandonam a profissão quando ainda sentem que teriam condições para poderem continuar a trabalhar na sua profissão, de que gostam, na qual se envolveram, na qual têm bons resultados, na qual se sentem bem, e esta decisão de abandono da profissão precoce tem necessariamente consequências para as pessoas. Mas também tem outra consequência muito negativa para as próprias escolas, que é estarmos a perder os profissionais com mais experiência, que seriam importantíssimos para o enquadramento dos mais novos, para outras tarefas de enquadramento das atividades que se realizam nas escolas. A dificuldade, de facto, é fazer cumprir, e políticas para fazer cumprir só começámos a ter no final dos anos 50 e até hoje nenhum ministro desistiu de ter políticas para fazer cumprir, mas esse é talvez o principal desafio, o principal problema, a principal dificuldade dos ministros, mas principalmente das escolas e dos professores. Portanto, eu resumo conjunto grande de problemas que temos no sistema educativo, que podemos verbalizar de muitas formas, eu reduzo a um único, considero o fundamental, o mais importante, que é, quando uma sociedade decide política e socialmente adotar o princípio da escolaridade obrigatória, e hoje todos os países adotam, enfrenta a dificuldade de fazer cumprir. Porque pôr na lei é fácil, como disse, fazer cumprir, garantir que todos os alunos aprendem, é de uma enorme dificuldade. E esse problema temos. E é para resolver este problema que todo um conjunto de medidas se desenvolve e se concretiza com mais ou menos facilidade. A verdade é que nós ainda temos desafios pela frente que nos convocam para a necessidade de continuar a investir em respostas públicas de qualidade. Porque a nossa oferta educativa pública é aquela que responde à garantia de equidade e de resposta a todos, que pode acolher todos. Não é através de... Não cabe aos privados essa responsabilidade. E particularmente esta questão é para nós significativa. E voltava à felicitação pela iniciativa que aqui decorre, pelo facto de estarmos neste momento a celebrar os 40 anos do 25 de Abril. E da Constituição da República, que foi
aprovada, que foi sufragada em resultado desse 25 de Abril e que tinha claramente uma opção sobre as responsabilidades sociais do Estado. E esta foi uma opção dos portugueses. Foi uma opção da Constituinte, é uma opção assumida pelos portugueses, que é de termos entre várias opções que eram possíveis, foi a de termos um serviço público de educação, que nós temos acrescentado ainda a exigência de que seja de qualidade. Porque a escola pública é aquela que não pode desistir de nenhum dos seus alunos. E esta é a responsabilidade que cabe à resposta pública de educação. E o que é que nós estamos a ver? É aumentar o número de alunos por turma, o que nós vemos é diminuir as ofertas educativas, o que nós vemos é concentrar as ofertas formativas sobre algumas disciplinas ditas mais importantes, com uma relativização das formações relativização de que temos medo, de cujas consequências temos medo, e estas são, obviamente, questões que nos preocupam em termos de que ligação, ou da ausência de ligação, que nos parece existir, entre aquilo que é a afirmação da importância da escola, ou da escolaridade obrigatória, e depois dos recursos que são afetos ao desenvolvimento, à instituição das condições de realização do trabalho dentro das escolas. A minha convicção é de que vale a pena. Teríamos níveis de atraso muito maiores se em 86, com imensa discussão pública, imenso debate público, não se tivesse consagrado a escolaridade de 9 anos. Essa decisão política constituiu em si mesmo uma espécie de força que nos empurrou para a concretização desta ambição. Não conseguimos tudo, mas conseguimos muito. Provavelmente sem essa instituição não teríamos conseguido tanto. E a expectativa é que, de novo, com este alargamento da escolaridade obrigatória, se consiga constituir uma força que nos empurre para andar um pouco mais depressa. Não fomos capazes ainda de fazer esta transição para a aposta na autonomia das escolas e das comunidades. E no reforço desta autonomia, no espaço de decisão das escolas nas suas comunidades. E da autonomia dos profissionais, do respeito e da consideração daquilo que são os espaços de decisão dos profissionais, espaços de decisão dos profissionais não apenas individualmente, mas também coletivamente no espaço da escola e por causa da escola e por causa dos seus alunos.